Aí, pessoal, então, um bom dia a todos e a todas. Demorou um pouquinho para começar a gravar aqui, acho que é um probleminha técnico. Mas, enfim, é um prazer aí estar com todos vocês novamente, tá? Essa é uma atividade, é um evento promovido pelo Centro de Treinamento EPG Futsal, né, que tem como objetivo principal do projeto desenvolver as equipes de alto rendimento de futsal da UEPG, equipe feminina e masculina. Eu sou coordenador desse projeto, CT UEPG Futsal, e parte do projeto envolve a etapa de democratização de acesso. E essa de democratização do acesso estava prevista para acontecer de forma presencial junto a crianças e jovens com deficiência auditiva do colégio CEPRAF, aqui de Ponta Grossa, que atende justamente essa população. A intenção nossa nessa etapa era fazer uma integração entre os atletas das equipes, masculina e feminina de futsal da UEPG, junto aos alunos e jovens e a equipe de futsal que a CEPRAF coordena. Porém, devido à pandemia, né, nós tivemos que suspender essa atividade e criar uma alternativa. E a alternativa que foi criada, que foi aprovada, foi fornecer a profissionais de educação física, professores de educação física e graduandos em educação física, bacharelado e licenciatura, palestras que envolvem esporte de alto rendimento e inclusão de crianças e jovens no esporte e na educação física. No dia 31, nós tivemos a palestra com o professor Mauro, né, que ele falou sobre o esporte de alto rendimento para todas as idades. E hoje nós trazemos como tema de palestra a inclusão da criança e do jovem com deficiência no esporte e na educação física. E aí, para isso, falarão com a gente sobre esse tema o professor Luiz Marcelo de Lara, que é professor do Departamento de Educação Física da UEPG e é coordenador de Educação Física do Colégio CEPAM, um colégio tradicional aqui de Ponta Grossa, e a professora Larissa Aniela Pasturzak, professora de Educação Física do Colégio CEPAM e coordenadora menarca do Colégio CEPAM. Eu vou passar, então, para os professores se apresentarem um pouco mais, falarem um pouquinho mais sobre cada um deles, sobre seus currículos, sobre as suas linhas de atuação, tá? E aí, na sequência, a professora Larissa ministra a palestra para nós. Então, professor Larinha, bom dia, um prazer aí estar com você, e fica à vontade para fazer uso da palavra. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos os acadêmicos e acadêmicas da UEPG, que vários de vocês são meus alunos de uma disciplina ou de estágio, às vezes até orientando de TCC. Eu acho que nesses tempos remotos, essas alternativas que o professor Leandro está escolhendo e essas atividades que ele está proporcionando a vocês é de grande validade. Eu acho que no momento desse... eu não sei até que ponto você conseguiria, né, Leandro, bons profissionais para estar conversando com os nossos acadêmicos de forma presencial, e a forma remota possibilita isso, que através de um link a gente convide pessoas de Ponta Grossa, do Paraná, do Brasil todo, para discutir assuntos importantes para vocês acadêmicos. Eu acho que com relação à formação do professor, o professor acho que vai dispensar esta parte, que vocês já me conhecem, né? Mas acho que o que é interessante é que eu falar para vocês, a gente já participou também, vários de vocês participaram de uma live que eu falei sobre educação física de uma forma geral e o esporte, o Colégio CEPAM, mas hoje a gente tem que dar ênfase ao tema que o professor Leandro propôs para mim e para a professora Larissa, que seria algo também que a gente não comentou muito nas outras lives, que seria o quê? Como que o Colégio CEPAM hoje, como que eu,
o professor Larinha, a professora Larissa e o colégio de forma total, ver a participação hoje de uma criança com uma certa deficiência. O que o colégio faz para essas crianças? O colégio, especificamente falando na educação física. Inclusive, eu conversando com o diretor da escola, agora há pouco, sobre essa nossa participação, ele achou muito legal, sabe, de nós, mais uma vez, ter oportunidade de expor esse nosso trabalho positivo que acontece aqui dentro do CEPAM. E ele até falou assim para mim, eu quero falar com vocês com bastante cuidado isso, mas é importante, achei super interessante passar para vocês isso. O CEPAM faz um trabalho tão legal nessa parte de inclusão na educação física e do esporte, que ele falou, Larinha, o que é ter uma parte positiva de você ser referência nisso, porque mostra a seriedade do colégio, em todos os seus aspectos, inclusive nesse, mas ao mesmo tempo, quando você faz um trabalho muito correto em uma área, como o que a gente faz na inclusão do esporte e da educação física, a gente tem bastante procura nesta área. E quando você tem bastante procura nesta área, eu estou contextualizando isso para vocês, precisa abrir o olho de um campo de trabalho. Ao mesmo tempo, quando você tem procura numa área, você às vezes sente, sabe, Leandro, um pouco de falta de profissional adaptado a esta área. Então, esse é o motivo da professora Larissa estar aqui. O colégio, dentro de todo o planejamento da educação física e do esporte, tem uma importância muito grande, dá uma importância muito grande para as crianças com deficiência. A Larissa, eu pedi para ela passar para vocês o quê? Para ela não se deter muito em fatores teóricos, acadêmicos, que isso acho que vocês estão com um suporte muito bom, com o professor Leandro, alguns, não sei se tem na licenciatura com a professora Carol, então acho que eles estão bem respaldados academicamente, teoricamente, com esses dois professores da EPG. Mas a Larissa veio aqui para quê? Eu instruí ela, porque ela é professora que trabalha com essa parte de alunos especiais dentro do Colégio CEPAM, então ela é especialista nisso. Então ela falar como é que é essa prática, que atividades são feitas para esses alunos aqui dentro do colégio, no esporte, na educação física. Como que os alunos, que é uma coisa muito importante, Larissa, que você não pode deixar para eles, como que esses alunos são avaliados aqui dentro da educação física? Eles têm uma avaliação diferente? A nota deles é diferente? Ou eles não têm nota? Então a Larissa está para passar isso, pedir para a Larissa também elencar quais são as deficiências que existem dentro do colégio. Com certeza a Larissa vai falar de casos que a gente tem aqui de autismo. A Larissa não vai se deter muito em graus de autismo, que acho que isso aí, de repente, ela tem os laudos dos pais, né, a Larissa, dos médicos, mas explicar sobre grau de autismo, acho que fica, talvez, né, Leandro, uma outra oportunidade para algum médico, algum especialista da área. A Larissa vai falar de atividades práticas. Então, Leandro, acho que seria isso, né, a minha contextualização relacionada à minha parte de coordenação de educação física, mas eu achei muito mais importante não eu falar, porque não sou eu que dou aula aqui dentro do Colégio CEPAM. Eu ajudo a Larissa a construir os planejamentos. Eu coloco para ela, eu verifico as leis que dizem que esse aluno tem que ser incluído. Mas como é feita essa inclusão, como é feita as atividades, como é feita a avaliação, a Larissa tem muito mais propriedade de falar do que eu. Então, Leandro, passo agora para a Larissa, que é a pessoa importante dessa nossa palestra, e fico aqui durante toda a palestra à disposição de vocês. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Larinha, professor Leandro. Agradeço a oportunidade de vir mais uma vez falar da educação física e agora de um tema tão especial, que é a inclusão. Eu sou uma suspeita a falar porque depois de muitos e muitos anos eu amo a inclusão, amo os meus alunos e, assim como o professor Larinha falou, pessoal, é um campo de trabalho a ser garimpado porque não tem profissional na área. É bem difícil encontrar profissional nessa área. Então, eu quero falar para vocês rapidinho como que eu entrei, como que eu cheguei aqui na área da inclusão. Logo que eu entrei trabalhar aqui no Colégio CEPAM, nós tínhamos um aluno de inclusão e eu comecei a trabalhar. Eu não trabalhava na turma dele, mas cada vez que ele me via no recreio, ou me via passando pela escola, ele me chamava, eu conversava, agradava ele. Mas confesso também que nunca tive curiosidade de trabalhar com ele, porque eu não sabia. Então, eu tinha uma insegurança de trabalhar
assim como todos vocês, quando saírem, vão ter uma insegurança, porque a gente sai assim assustados, né? E à medida que eu fui ficando dentro da escola, foi aparecendo mais crianças com deficiência, né? Um tinha uma síndrome, outro era autista. E quando chegou uma criança autista, eu percebi assim que ele não conseguia se comunicar, ele tinha muita dificuldade, e eu tentava me aproximar dele. E daí todo mundo falava, não tem como. E realmente não tinha como, ele não falava, né? A gente ficava sem saber como atuar com aquela criança. Ele tinha tutora, a professora trabalhava com ele, mas claro, uma criança com um grau de autismo severo, às vezes escapa, foge da professora, da tutora. Então eu tentava me aproximar dessa criança. E como eu via que eu não tinha sucesso nessa aproximação, que eu não sabia como chegar numa criança autista, eu fui procurar recurso, fui estudar e fiz uma pós em inclusão escolar, né? Então aí começou a abrir minha cabeça para trabalhar com crianças com a inclusão, porque daí quando a gente recebia um aluno, eu fazia questão de sempre estar ali pertinho, ter uma maneira toda especial para chegar a conversar e me aproximar dessa criança. Mas a palestra de hoje nós vamos falar de criança e do jovem com deficiência no esporte e na educação física. Confesso para vocês que hoje eu não trabalho mais com a área do esporte, e sim só da educação física. E trabalhei já com esporte, mas não tive nenhum atleta com deficiência. Mas, diante dessa palestra, corri atrás, professor Leandro, fui pesquisar, conversei com muitos profissionais, né, aqui da cidade, que já trabalharam, enfim, vou falar alguns relatos deles depois, né, algumas experiências desses professores para vocês. Então, para começar a nossa palestra, eu gostaria de passar para vocês aqui o que é inclusão. Então, o que é inclusão? É o ato de incluir e acrescentar, ou seja, adicionar coisas ou pessoas em grupo que antes não faziam parte. Então, só aí a gente já vê o que é inclusão, né? Antes não faziam parte desse meio e agora já estão agregados, né? Capacidade de entender e reconhecer o outro, né? Também de você permitir a inclusão, né? Eu não adianta eu falar assim, não, na minha turma tem uma criança com deficiência e eu nem dar bola para essa criança, ou eu nunca chamar ela para ser o ajudante, ou eu não me aproximar, que eu não estou incluindo, não, tá? Eu tenho que entender e reconhecer o outro. E também quero passar para vocês o que é deficiência, que é insuficiência ou ausência de funcionamento de um órgão ou de uma função psíquica ou intelectual. Tá? Então, é insuficiência ou ausência. Aqui... Oi? Eu acho que a tua tela não está passando para nós aqui. Será que você consegue colocar no modo de apresentação? Peraí. Falando sobre o slide 2 e o slide 3, né? Peraí, esse foi. Deu certo? Não tá. Tá na tela inicial ainda, no slide 1. Então, peraí. Tá, pode ficar à vontade. Tá. Cliquei. Agora vai dar. Deu certo, prof? Deixa eu ver. Está no modo de edição ainda. Travou a tela? Pois é, porque aqui está apresentando. Não, para nós aqui tá. Vou apresentar novamente. Ah, beleza. De repente funciona. Opa, agora foi. Agora está na inclusão. Isso. Muito bem.
Legal. Então, e agora, deficiência. Isso? Então, tá jóia. Isso, é isso aí. Deixa eu voltar aqui para vocês me verem. Aí. Jóia. Então, falamos o que é deficiência, né? Que é a ausência de funcionamento de algum órgão ou de uma função psíquica ou intelectual. Essa questão da deficiência também é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre a criança vai aparentar. A gente nem sempre olha para uma criança e não fala, nossa, essa criança tem uma ausência, né? Ela tem alguma deficiência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, vamos partir para a inclusão da criança e do jovem no esporte, que é a parte onde eu falei para vocês que eu ainda não tenho experiência, mas eu pesquisei um pouco para a gente poder conversar. O esporte adaptado para deficiente surgiu lá no século XX e começou com atividades esportivas para jovens com deficiências auditivas. Mais tarde, chegou atividades como natação e atletismo para deficientes visuais. E para deficientes físicos, surgiu só depois da Segunda Guerra, que era uma forma de incluir ex-soldados mutilados. Então, eles começaram a praticar esportes. Lá atrás que começou a surgir essa inclusão. Vocês vejam que há tanto tempo atrás, e ainda nós brigamos e falamos sobre a inclusão e queremos uma maneira cada vez melhor para incluir o nosso cidadão, né? Mas hoje eu gostaria de falar com vocês, assim, sobre a criança deficiente dentro da escola que quer participar do time de basquete, por exemplo, ou que quer fazer parte do time de futebol. Não daquele time de cadeirantes lá que nós temos aqui na cidade, que o professor Benhur trabalha, porque ali eles são todos iguais, todos estão usando a cadeira de roda. Mas e como que seria dentro da escola se eu tivesse um aluno que precisasse de uma adaptação ou que ele quisesse participar da prática esportiva? Então, eu trouxe para vocês aqui 3 aspectos bem importantes dentro do esporte de inclusão, que é o aspecto físico, tá? Que engloba ali força, agilidade, coordenação motora, condição cardiovascular dos praticantes melhoram, enfim. E o que eu vou falar para vocês disso? Então, eu tenho um aluno com autismo e ela está praticando comigo a modalidade de GR, tá? Então, essa criança pratica GR da mesma forma que os outros. Claro que exercícios adaptados, a professora conta até 10 para realizar um exercício e com ela eu faço de uma maneira diferenciada. Ela não vai até o 10, ela vai até o 6, né? Mas ela faz alguns exercícios e a gente precisa respeitar alguns momentos de insegurança dessa criança, tá? Mesmo que vocês trabalhem com a criança especial, vocês têm que lembrar que eles precisam de adaptação juntamente com a criança típica. Então, o que é legal nessa participação de inclusão? O aluno típico faz a mesma coisa que o atípico, certo? Então, eu consigo colocar essa criança para fazer um rolamento, eu consigo colocar essa criança para fazer uma ponte, assim como os outros. Então, nem a criança e nem as crianças típicas percebem que há diferença naquele contexto. Falando um pouquinho do jovem, né? Porque ele é um pouquinho mais velho, quer fazer uma modalidade um pouco mais dinâmica, um basquete, por exemplo. Fui perguntar para alguns professores como que funcionaria o treinamento, se tem que ser um treinamento mais leve ou mais estimulado. Não, tranquilamente conseguem também participar de treinamentos junto com crianças típicas. Claro que dentro da sua necessidade,
Vocês já vão ver um pouquinho lá para frente o que vem a ser essa necessidade, né? Temos o aspecto social. O esporte é um veículo de sociabilização, tornando o indivíduo mais independente para a realização de suas tarefas diárias. Olha que legal. Então, nós temos essa criança autista que faz a aula de GR. O que acontece? Nessa aula, ela chega, ela calça a sapatilha, ela tira a blusa, tá? Ela faz o lanche, ela abre a garrafinha, coisa que às vezes em casa essa criança não tem, porque o pai e a mãe que estão com pressa, ou às vezes ela tem muita afetividade com a família e ela acaba tendo dificuldade, fazendo até de repente uma manha e deixando para que alguém, um pai ou uma mãe, façam essa tarefa por ela, né? E dentro do esporte não tem isso. Como que eu faço? Vamos lá, agora é hora de colocar a sua sapatilha. A criança vai lá, tira o seu calçado, não é para deixar jogado, vamos guardar na caixinha o sapato. Então, essa parte social e essa independência das tarefas diárias é sensacional. O esporte é um veículo interessantíssimo para isso. É a parte também de, vamos fazer uma roda e pegar na mão? Né? Ela vai pegar na mão das outras crianças, às vezes chega, dá um abraço, chega uma criança lá, agora não, né? Porque estamos impedidos de abraços e beijos, mas quando era, né, no modo presencial, chegava lá uma colega, abraçava abraça todas. Então a criança se sente incluída, né? Se enxerga dentro do grupo. E também o aspecto psicológico, né? O esporte melhora a autoconfiança e a autoestima, tornando o atleta mais otimista. Eu tinha uma aluna que tinha uma deficiência no braço e não tinha meio de fazer ela praticar nenhum esporte. Ela fazia o aquecimento, ficava sempre de blusa e... Como ela tinha essa deficiência no braço, então vamos jogar um vôlei, nada, não tinha vôlei, basquete. Talvez o xadrez assim fosse onde ela se saía um pouquinho mais desinibida, porque mexia só com uma das mãos e deixava aquela mãozinha com a deficiência escondida. Fato é que de tanto a gente trabalhar a motivação, a autoestima dela, de repente cortou um cabelo, o professor reparou, né? Você chega e fala, nossa, como você mudou, ficou bonita. Então, de tanto a gente trabalhar a autoestima e a autoconfiança, a atleta começou, a aluna quis virar atleta, começou a treinar basquete, frequentava, não com o objetivo de jogar, mas assim, perdeu o medo, perdeu a insegurança, se sentiu capaz de, né? Essa é uma parte muito importante, você mostrar que eles são capazes de, né? Tipos de exercícios que vocês podem utilizar para essas crianças de inclusão, os mesmos exercícios utilizados para as crianças típicas, colocando também os típicos para participar de algum exercício adaptado que vocês tenham feito, certo? Então, esse é o se sentir dentro de. Claro que, deixa eu passar aqui para vocês, nós temos aqui uma imagem que não nos traz muita realidade do que a gente queria, mas era o tão sonhado, a tão sonhada inclusão, né? Que as pessoas pensam assim que a igualdade é o suficiente, e infelizmente na área da inclusão não é, porque vocês vejam lá, o que é a igualdade? Está todo mundo junto, mas nem todos participam, né? E alguns participam de modo com dificuldades ali, né? No primeiro desenho, vocês podem ver que o rapaz está numa bicicleta pequena e o pequeno está numa bicicleta grande, enfim. Mas é a igualdade, cada um tem uma bicicleta. E na equidade, nós podemos ver que todos participam, cada um com a sua bicicleta para a sua adaptação, para o seu tamanho, para o seu peso e para a sua deficiência. Então, dessa forma que a gente gostaria que fosse
o esporte de inclusão, né? Eu tenho também um relato de um professor que é professor de atletismo, e a experiência dele também é bem bacana, porque eu perguntei assim para ele: professor, quando eu tenho um aluno com deficiência, ele pode fazer uma carga maior do que os outros para que ele se equipare ao aluno típico? Não. Ele falou assim: eu faço o mesmo treino, porque nem sempre o meu máximo é o teu máximo. Então, cada um vai dar o seu máximo. Eu não preciso mudar o treino. Eu não preciso focar naquela criança. O treinamento para aquela criança. Eu posso fazer o mesmo treino. O que acontece? Essa criança especial vai precisar de mais atenção. Isso é fato. Ela vai precisar que você corrija mais vezes, talvez. Vai precisar que você se aproxime, ou que você pegue na mão, coisa que, de repente, com os outros alunos você não faça. Mas é importante você sempre estar à disposição e ter a consciência de que você vai ter que dar um pouco mais de atenção para essa criança. Isso também, pessoal, depende da deficiência, tá? Porque que nem essa minha aluna que tinha deficiência no braço, o cognitivo era ótimo, ela tinha consciência, ela sabia o que era direita e esquerda, cima, baixo, tinha consciência total de corpo, de lateralidade. Agora, dependendo da síndrome, você vai ter que ter um acompanhamento mais de perto. E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo, tá? Que é a realidade que eu queria ter, assim, em todas as escolas, em todos os times. Eu acho que vocês, alguns já devem ter assistido, mas eu gostaria de compartilhar com vocês e com quem não assistiu ainda. Prestem atenção nesse garotinho número 50. Olha o que ele faz. Prestem atenção no número 50. Olha que bonitinho. Isso é o esporte de inclusão, tá? A inclusão no esporte é assim que se faz. O time todo de crianças típicas e um atípico. Claro que nós temos um anjo da guarda ali, todo mundo queria ter um amigo igual ao número 50, né? Aquele observador, né, cativou o menino errou, tudo bem, pediu a bola de novo, passou. Isso é incluir, tá? Essa parte é a inclusão. Enfim, a minha parte do esporte que eu posso acrescentar para vocês é isso, tá? Tem também uma experiência de um outro professor que tinha uma aluna com deficiência visual. E ele dava aula de mãos dadas com a aluna e praticava a aula junto, né? Porque às vezes a gente tem aquela experiência assim de eu tô dando aula e meu aluno vai fazer. Mas ele praticava junto com a criança. A criança fazia parte de um treinamento de futsal. Menina, né? O professor dava treino de futsal e a menina queria participar. E o professor pegava na mão e fazia ela correr, recebia a bola, passava para ela, porque daí quando você trabalha a situação do deficiente visual, precisaria de bola adaptada, mas com barulho dos outros ali, ficava mais difícil, mas o professor praticava o treinamento de mãos dadas com a garota. Então, essa é a parte do esporte, tá? Aí nós temos aqui, deixa eu passar. A criança e o jovem com deficiência nas aulas de educação física. Aí nós estamos entrando mais na minha área, né? Aí eu tenho um pouquinho mais para falar para vocês. Então, aqui, historicamente, as pessoas com deficiência foram totalmente excluídas da escola.
Se vocês voltarem, vocês são novos, talvez o professor Leandro, o professor Larinha, e talvez os pais de vocês, lembrem que antigamente dentro da escola não existia criança especial. Era muito difícil. E quem de vocês já não ouviu, ou de repente já até não falou essa frase assim, nossa, antigamente não tinha tantas crianças e pessoas com deficiências, e agora tem mais, né? Parece que agora tem mais. Não é que não existia. A criança, a síndrome, a deficiência sempre existiu. O que não existia era essa acessibilidade, essa inclusão. Eu lembro que no meu tempo, dentro da escola tinha uma sala que chamava classe especial. Então, assim, a gente tinha até medo da classe especial, porque ninguém podia ir lá, porque não sei o quê. E lá era uma sala de aula, como outra qualquer, onde ficavam alunos com dificuldades. Simplesmente isso, mas era visto assim como a classe especial, tá? Então, eles não assistiam aula junto com os alunos típicos, eles eram separados. Ou então, a criança com deficiência fazia parte de uma escola separada, que era a escola especial, tá? Hoje, dentro do contexto escolar, nós já estamos acompanhando a educação inclusiva, no qual os alunos participam tendo ou não necessidades especiais. A educação física é para todos. Na verdade, a educação física inclusiva se traduz como educação física para todos, né? Eu gosto de falar educação física para todos. Eu até comentei com a Larinha, porque eu pego muito no pé das minhas crianças aqui, porque às vezes você está dando uma aula de basquete ou de vôlei, e daí tem aquela criança que faz parte de um treinamento, tem mais conhecimento, e acha que aqui tem que ser assim, professora, porque o rodízio, professora, porque o saque, professora, não é assim, nós temos que fazer um sistema de defesa. Calma, a educação física é para todos. O treinamento e a especialidade fica lá para a área do esporte. Então, aqui, todo mundo vai participar junto. E eu trouxe para vocês aqui também alguns aspectos da educação física, tá? E também vou falar um pouquinho ali dentro desses aspectos, como que a gente trabalha na parte prática, tá bom? Então, desenvolvimento afetivo. A convivência baseada no respeito e relação afetiva positiva entre o professor e o aluno colabora no processo de desenvolvimento e aprendizagem. Eu acho que aqui, ó, o excesso de intimidade, o carinho, porque quem trabalha com uma criança especial se envolve com aquela criança, se envolve com aqueles laços de família lá, familiar da criança. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque senão você acaba parando de ser o seu profissional. Entende? Como que eu vou explicar isso para vocês? Eu tenho uma aluna de inclusão autista e trabalha com tutora na minha aula, tá? Esse também é um aspecto que mais para frente eu quero falar com vocês sobre o tutor. A tutora, ela não praticava a minha aula, ela queria que a criança se incluísse na minha aula. Beleza, pode deixar ela comigo. Só que a tutora não podia ficar ali assistindo a minha aula. Por quê? Porque a criança ia lá, queria sentar com ela, daí ela passa a mão no cabelo, ela faz uma trança, daí a criança não quer mais voltar para a aula, a criança quer ficar sentada. Então, a afetividade é muito importante? Sim, é através dela que você vai fazer seu primeiro contato, seu primeiro laço com a criança. Mas você tem que tomar cuidado, porque a tua afetividade tem que ser uma afetividade profissional. Agora mesmo eu estava falando com o pai de uma das crianças que eu trabalho. Eu amo de paixão, a gente se envolve, impossível, eu sei, eu estou falando uma coisa contraditória para vocês, mas a gente tem que ter esse cuidado, porque a criança, ela consegue te conquistar, ela consegue te deixar de mãos atadas na hora da prática. Ah, não quero, ah, não gosto, ah, não, vamos sentar. Então, você tem que tomar cuidado com essa afetividade, tá? O segundo ponto ali é o desenvolvimento cognitivo. Quanto às características do desenvolvimento cognitivo, a deficiência intelectual é bem marcante. Então, como que a gente faz para trabalhar na prática a criança
que também tem alguma deficiência intelectual. Trabalho também com uma criança Down, tá? E eu sei que ela tem dificuldade dentro da sala de aula, que ela não está acompanhando a turma como deveria. Então, toda a aula eu procuro fazer alguma atividade ou algum exercício que eu possa pegar essa criança e associar uma atividade da sala de aula. Não só a criança com Down, a turma toda, né? Eu pego a turma e vou associar a atividade com a sala de aula. Por exemplo, eles estavam trabalhando o sinal de igual e diferente, tá? Eu peguei a turma, a professora, a gente já conversou, e eu levei eles para a quadra. Como que eu trabalhei lá? Nós trabalhamos a brincadeira da estátua, uma estátua diferente. Como que é diferente? Fazendo uma careta, pulando. Como que é igual? Todo mundo vai ficar igual. Faz uma estátua de capa de revista. Olha só, tá todo mundo igual. Agora nós vamos fazer uma amarelinha. O que nós vamos escrever na amarelinha? A letra do seu nome, ou os numerais. Então, a gente trabalha a parte cognitiva junto com a professora de sala de aula. A gente busca lá o que eles estão precisando, porque é uma maneira diferente de aprender. E também o desenvolvimento psicomotor, que a psicomotricidade... quando a psicomotricidade não está bem desenvolvida, a criança apresenta dificuldade na sala de aula, dificuldade, ele não sabe qual é o seu lado dominante, não sabe com que mão que vai pegar no lápis. Então, esse trabalho é bastante importante. Também fácil de trabalhar dentro da sala de aula. Como? Vamos brincar de direita e esquerda, de sol e lua. Direita e esquerda, esse termo você usa por último. Eu brinco assim, sol e lua, para pular de um lado para o outro. Pula para o lado do sol, desenha o sol no chão, né? Do outro lado é a lua, desenha a lua, as estrelas. O que mais que tem à noite? Ah, tem isso, tem cometa. Então, você faz ele associar um lado com o outro. E depois você vai chegando no direita e esquerda. Fiz agora, por último, tempos de pandemia, gente. O que a gente vai fazer com essa criançada? Como é que você vai ensinar direita e esquerda se eles estão te vendo espelhado? Bora lá amarrar uma fitinha no braço. Pede para a mãe colocar a letra D na mãozinha. Ótimo, então vamos lá. Mão direita para cima, mão direita para baixo, mão esquerda para cima. E a gente vai tentando fazer com que essa criança vá tendo mais conhecimento sobre a lateralidade, o subir e descer, circuito motor. É muito importante trabalhar com a criança com deficiência. Eu coloco bastante a aula de circuito motor, porque o que eu posso colocar nesse circuito? Nesse circuito eu posso colocar atividades que a criança com deficiência já superou, entrar dentro de um arco, subir num tablado, transpor, né, passar por cima de um banco. Como eu posso colocar alguns exercícios que ele ainda não consegue, mas ele vai tentar fazer. Ele vai se sentir mais motivado vendo a turma dele fazer e os colegas conseguirem, né? Não pensem vocês que a criança com deficiência, quando vê o amiguinho conseguindo, fica triste. Não, eles conseguem sim se motivar, né? Vendo o amigo conseguir. Também trouxe para vocês alguns princípios da educação inclusiva. Tem outros, tá? Mas eu trouxe esses aqui que acho que são os que vocês também têm que ter bastante atenção. Toda pessoa aprende. Então, o que quer dizer isso? Todo mundo aprende. Cada indivíduo tem seu tempo. Não adianta eu chegar e falar assim para a professora, né? A professora Larissa, eu quero que minha filha, eu não sei se o professor Leandro tem filhos, mas eu quero que seja igual ao filho do professor Leandro. Eu quero que ele jogue futebol, basquete, eu quero que seja igual. Não vai ser. Talvez o filho do professor Leandro ou do professor Larinha aprendam a ler antes do meu. Talvez o meu aprenda a jogar futebol antes, porque cada um tem o seu tempo. Mas ele aprende. Então, eu não preciso ter pressa. Ai, meu Deus, eu tenho que cumprir com todo esse conteúdo do primeiro ano ou do quinto ano com essa criança especial. Não, eu posso introduzir, mas ele vai ter um tempo para aprender. Embaixo ali diz, o processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. Cada um aprende de maneira diferente.
Então, às vezes, não adianta eu chegar lá e ficar fazendo 10 aulas pulando corda, tem que pular, não. Talvez eu não esteja conseguindo alcançar o meu objetivo ali. Então, eu vou ter que fazer dar essa aula de pular corda de uma outra maneira. Como? Começa balançando a corda e faz com que a criança passe por cima. Uma das crianças que eu trabalho, ela tem uma síndrome tão rara que os pais não sabem nem dizer o nome da síndrome. É uma síndrome onde ela tem aspecto autista, ela tem dificuldade de locomoção, tem dificuldade de engolir a saliva, né? E nem por isso ela não consegue pular. Mas ela faz a minha aula de pular em corda, porque a gente faz ela passar por cima, a gente faz ela bolear a corda. Então, a gente vai inserindo ela no contexto da aula. E os colegas adoram entrar na hora que eu balanço a corda para essa criança pular, eles adoram participar junto. Então, eles estão fazendo igual o nosso amiguinho número 50. Estão incluindo a colega, porque eles também gostam de participar das atividades adaptadas. Temos aqui, ó, o convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos. Gente, a criança que convive com um coleguinha com deficiência, ela se torna mais amigável, mais humana, né? Ela sabe olhar para o lado, para o próximo, né? Dentro da escola, quando as crianças percebem que tem uma criança com deficiência, eles querem ajudar. Então, assim, é muito importante esse convívio. E para a criança com deficiência, também, né? Eles também querem estar no meio das crianças típicas, conversar, que até uma mãe me relatou, prof, eu quero que a minha filha saiba sentar junto numa roda de conversa e conversar. Se ela vai aprender tudo de matemática, química, física, não sei. Eu quero que ela saiba contar uma viagem que nós fizemos, eu quero que ela saiba sentar numa mesa para lanchar com um colega, né, com as amigas mais tarde. Então, eu quero também essa parte social. A gente não pode pensar só no cognitivo e no motor. E ali também diz assim, o último tópico, que a educação inclusiva diz respeito a todos. Essa é uma parte importante para nós profissionais. Não é da minha responsabilidade que a minha aluna DAO se desenvolva. Não é só minha responsabilidade. Não é só do Colégio CEPAM. Não é só. É um conjunto. Os pais têm que ter consciência do laudo do seu filho e participar junto com eles dessa vida escolar, né, dessa pequena infância aí, até a adolescência, até que ele consiga criar autonomia e consciência do que ele tem, né, das dificuldades, das limitações. Então, a gente precisa contar com os pais nesse processo. Eu faço um planejamento na minha aula de educação física e eu falo para vocês assim que eu não mudo minha aula. Eu posso até adaptar para aquela criança que tem deficiência, mas mudar a minha aula não. E ainda, até hoje, graças a Deus, nunca deu errado. Todas as crianças participam da adaptação e da aula como um todo. Mesmo porque vocês viram aqui, né, que o processo de aprendizagem de cada de cada pessoa é singular. Eu vou fazer contar uma experiência da Laura. Eu estou falando o nome dessa criança porque a mãe me autorizou. Vocês vão ver, vão conhecer a Laura e a mãe dela depois. Eu tenho um vídeo no final que eu vou mostrar para vocês. A Laura tem síndrome de Down e ela começou esse ano a participar das aulas comigo porque ela era da educação infantil e agora ela foi para o Fundamental 1. E todo mundo já me avisou, professora, a Laura foge, a Laura corre da aula, a Laura começa fazendo e de repente tá fugindo. E daí eu falei, daí vai ter que ter a tutora com você. Eu falei assim, gente, eu posso tentar sem tutora? Eu não sou contra os tutores, adoro elas, são as minhas amigonas, mas eu gosto de tentar sem, porque se der certo sem, eles vão até o final do ano obedecendo ali o meu comando,
né? Então, eles não vão ficar naquela ali de ficar se alisando com a tutora e, de repente, um xixi, puxa a tutora para lá e puxa a tutora para cá. Enfim, a Laura começou a fazer minha aula sem tutora. Às vezes ela quis fugir. E eu lá, Laura? Ah, não, Laura! E a mãe falava para mim, prof, tem que ser bem firme com a Laura. E eu nem precisei ser tão firme. Eu fiz uma aula de amarelinha, onde eu pedi para que todos eles desenhassem a sua amarelinha. Mostrei como é que pulava a amarelinha, como que era o desenho, o que aconteceu, foram desenhar na quadra, uns desenharam umas amarelinhas desse tamanho que não cabia nem o pé. Falei, vamos voltar tudo, apaga, desenha para a gente poder pular. A Laura desenhou a amarelinha? Não, a Laura tem dificuldade, ela não desenhou. Lá vai a prof. Lari, pega na mãozinha da Laura, ensina a Laura como é que faz, pedi para a Laura colocar os números dentro da amarelinha, alguns ela conseguiu. Eu fiz pontilhado para a Laura, aí ela contornou. Entende? Então, assim, olha só a visão que a gente tem que ter até de sala de aula lá. A criança não consegue escrever o numeral, vamos fazer pontilhado. Ah, prof, mas isso toma muito tempo da minha aula, eu vou dar só atenção. Não toma tempo da aula e você não fica dando atenção só para criança especial. Você tem que ser rápido, porque você tem que saber que tem uma criança especial ali que pode fugir, né? Não pode bobear ali com alguém e de repente você olha, cadê a Laura? Tá? Mas também vou contar, porque a Laura é muito sapeca, a Laura já fugiu da minha aula. Enfim, eu fiz a amarelinha, a Laura não sabia pular com um pé, dois pés. Um pé, dois pés. Ela não consegue alternar. O que a Laura fazia? Ela pulava com um pé só. Pim, 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 todos os quadradinhos. Pulava com um pé só. De repente, com os dois pezinhos em todos os quadradinhos. O que aconteceu? A criançada pirou na amarelinha da Laura. Prof, dá pra gente pular assim? Só com um pé? Agora só com os dois pés? Ótimo. Faziam fila na amarelinha da Laura para pular junto com a Laura. Olha, Laurinha, agora com um pé, com dois pés. Gente, isso é inclusão. As crianças típicas brincando com a atípica e gostando da adaptação, tá? Você fazer com que a criança se encante com aquela e que ele não perceba, nossa, a professora tá deixando a Laura pular com o pé só porque a Laura não consegue. Não, para eles é uma brincadeira como a deles, certo? Essa da Laurinha que fugiu de mim, vou contar para vocês. Cadê a Laura? Cadê a Laura? Cadê a Laura? Eu tinha dispensado as crianças para beber água, mas a Laura eu dispenso e fico de olho. Ah, dei uma bobeira de amarrar um tênis, prestar atenção em alguma outra coisa. Cadê a Laura? Já estava no banheiro, sozinha. Daí fui lá no banheiro. Laura, você está aqui? Sim! Então, assim, foi uma autonomia da Laura, já, né, aquelas práticas diárias que a gente diz que eles vão aprendendo e que a gente achava que não podia deixar ainda. Não, a Laura não. Ai, a Laura tem que ir junto, a Laura tem que acompanhar. Foi sozinha até o banheiro, porque a gente imagina que sempre vai fugir, né? Vai para a biblioteca, vai para a sala de dança. Não, foi direitinho para o banheiro. Dá um susto? Cadê a Laura? Mas tudo certo. Valeu a pena essa experiência também. Então, aqui eu coloquei um outro tópico para falar para vocês, que eu realizo minha aula fazendo com que as duas crianças participem, né? Tanto a criança com síndrome ou com deficiência participe da aula da criança típicas, daqueles exercícios, quanto os típicos das atividades adaptadas. Eu trouxe para vocês agora aqui também os vídeos, vocês vão conhecer a Laura Sapeca e a mãe da Laura Sapeca. O que eu quero contar para vocês? Deixa eu falar primeiro dessa parte, eu acho que eu coloquei os vídeos lá para trás, isso mesmo. Coloquei lá para trás. Eu vou falar para vocês algumas sugestões de algumas coisinhas que eu faço na aula e que também dão certo. Aprendi tudo isso trabalhando dentro da casa de uma criança com síndrome, com autismo. A mãe trazia psicólogo para dentro da casa, especialista para nos dar palestras. Nós éramos uma equipe. Era eu com educação física, tinha psicopedagoga, tinha fonoaudióloga, tinha TO. Então, assim, a mãe, com condição, contratou uma equipe para trabalhar com a criança. Quando eu comecei a trabalhar com esse menino, ele tinha 4 anos e não falava.
Eu trabalhei com ele durante 4 anos. Quando eu saí de lá, ele falava, andava de bicicleta, tinha rotina. A criança com autismo tem um pouco de dificuldade de ir ao banheiro, tudo. A mãe sempre fala para mim, prof, você salvou meu filho começou a ir no banheiro por causa de você, porque o relato que ela fala é assim, toda mãe precisa saber, toda mãe que tem uma criança com deficiência precisa saber que nós somos um ciclo, e se não estiver sendo trabalhado tudo, alguma coisa vai falhar. Ela falou, quando você entrou com a parte esportiva, acho que era isso que faltava. Gente, não é fácil trabalhar com a criança especial, tá? A gente falando assim, parece que, nossa, eu cheguei lá e fiz mágica. Pum, não, levei 4 anos para, né, ver o menino falar também. Não era só o meu trabalho, o trabalho da equipe, mas 4 anos para conseguir fazer ele sentar na bicicleta, que ele tinha medo, porque numa outra experiência caiu e daí traumatizou, né? Escutava barulho, achava que não podia ir na bicicleta, enfim. Não tinha consciência corporal, não sabia pedalar e graças a Deus a gente conseguiu fazer um trabalho bem eficaz com esse aluno. Aqui eu trouxe algumas dicas para vocês, para a gente usar nas aulas práticas, né? A importância de falar o nome. Então, agora com a pandemia, logo que começou, dia 19 de março, a gente parou de vir para a escola, e na outra semana, a gente já começou a enviar vídeos para as crianças, para a gente não deixar eles parados, né? A gente já começou a programar, vamos filmar, vamos fazer vídeo, e quem está preparado para enfrentar a câmera? Eu não estou. Falo para vocês que morro de vergonha aqui diante das câmeras, mas a gente teve que se modificar, se reinventar e achar uma maneira de chegar até os nossos pequenos. E eu gravava as aulas para as minhas turmas. E algumas das turmas tenho crianças com deficiência. Aí eu entrei em contato com o professor Larinha e falei assim, Larinha, eu posso filmar alguns vídeos pequenos e mandar diretamente para essa mãe, para a mãe saber o que eu vou trabalhar na próxima aula, para ela estar preparada, para ela deixar a criança assistir, de repente a criança vai fazer só aquele vídeo meu e não vai entrar na live, já é um ganho, porque eu quero chamar eles pelo nome. Então eu quero chegar lá e falar, Laurinha, oi Laura, vamos alongar, hoje a Prof. Lari veio brincar com você, vamos brincar, e ficar falando o nominho dela, porque faz com que ela tenha atenção em mim e na atividade, então ela sabe que é para ela. Tá? Diferente agora da live para todo mundo. Infelizmente, eu não consigo nem visualizar quase as crianças que entram, porque é muito pequeno e a gente fica se movimentando o tempo todo. Então, assim, um ou outro a gente escuta a voz ou vê ali, a gente chama pelo nome. Mas diante de um vídeo rápido, a gente não consegue citar o nome de todos eles. E isso é bem importante para a criança com deficiência. Parabenizar pelas conquistas. Gente, isso é um aspecto fundamental. Bater palma, falar, olha, que legal, parabéns, você conseguiu, muito bem, pessoal, o fulano conseguiu fazer isso, vamos tentar fazer dessa forma, igual o colega. Essa prática é bem bacana também. Não evidenciar os erros. Prof, nós não podemos corrigir? Podemos. Só que nós não devemos corrigir assim, não é assim, não, está errado. Você tem que chegar nessa criança, falar de uma maneira diferente, né? Olha, a prof está vendo que você arremessou a bolinha com as 2 mãos. Que tal a gente tentar arremessar com uma mãozinha só? Tá? Para criança com deficiência, eles sofrem mais quando eles ouvem que está errado, que não. Então, a gente tenta não mostrar para eles que é um erro, mas a gente fala, olha, vamos fazer de uma outra forma? Parabéns, eu vi que você consegue com as 2 mãozinhas. Agora, vamos tentar com uma só? Né? Parabéns, olha, você conseguiu levantar, que nem essa que tem a síndrome e ela tem falta de equilíbrio, e faz aula de dança. E dança! Ela nasceu para brilhar, a pessoinha lá, ela é do palco. E eu faço alguns movimentos adaptados com ela, né? Que nem ela não consegue se abaixar até o chão.
Então, ela só dobra o joelhinho e a gente vai tentando, assim, mãozinha no joelho. Agora eu já ensinei ela que a mãozinha no joelho tem que abaixar um pouco o bumbum. E ela vai conseguindo fazer. Dar as mesmas oportunidades, que daí entra naquela aula que eu falo para vocês. A gente faz a aula de amarelinha e daí acaba que todo mundo gosta de pular a amarelinha adaptada. Ou você faz um circuito onde a criança vai passar pelo circuito sem saber que ela tem dificuldade. É também uma experiência bem positiva aqui da área da inclusão, um circuito esportivo que eu fiz e as crianças estavam na fila esperando a coleguinha, né, com dificuldade passar pelas estações. Então, assim, ficou um pouquinho maior a fila? Ficou. Atrapalhou a tua aula? De maneira nenhuma. Bem pelo contrário, me agradou bastante, porque geralmente eles querem passar um na frente do outro, um tá demorando para passar por baixo, o outro demora para passar por cima, tem aquele que passa por cima e por baixo bem rápido e quer ir para frente. Então, a gente achei tão bonito, sem ninguém pedir, todos esperando que a colega fizesse no tempo dela, porque cada um é singular, né? Eles aprendem de maneiras diferentes e têm o seu tempo. E os colegas reconheceram isso nessa aluna. O socializar. Gente, dentro da nossa aula nós podemos fazer pegar na mão. Tem uma musiquinha que eu canto, vou cantar para vocês agora, só não vou fazer vocês abrirem a câmera para cantar, mas eu vou cantar para vocês. Que já começa a socialização ali, nessa chegada minha ali, que eu canto. Boa tarde, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palma, palma, mão com mão já é com o colega. Mão com mão. Agora um abraço de coração, que também vou ter que mudar, certo? Fazer um coração, porque não vai poder abraçar quando a gente voltar, tá? Mas eles se abraçam, eles pegam na mão, eles trocam de amigo para abraçar e nunca ninguém fica sem abraço. A prof às vezes fica, né? Porque daí a prof encaixa um com o outro e às vezes a gente se abraça também. Mas as crianças, eles não deixam ninguém se abraçar. Às vezes tem um abraçadinho e outro tá perdidinho. Vem cá abraçar. Então, você faz uma parte social já na tua aula. Trabalhos de cooperação. Gente, tem atividade... Olha, se eu ficar aqui a manhã inteira, eu conto muitas aulas minhas. Tem uma atividade que eu adoro, que eu chamo de sushi bola. Eu dou 2 cabos de vassoura e eles fazem o trabalho em dupla. E eles têm que pegar a bola com o cabo de vassoura. Então, eu seguro numa ponta dos 2 cabos e você segura na outra. E eles precisam pegar a bola e chegar do outro lado. Esse é um trabalho de cooperação incrível, porque eu dependo completamente da tua força, de você e você de mim. E eles também trabalham junto com a criança com deficiência, tá? A criança ali, ela entra na fila e quem tiver na vez é a dupla. Bora lá, não tem? Mas ela vai fazer com a tutora ou ela vai fazer com a professora. Não, ela vai fazer com quem está na vez da fila. Ser firme. Nossa, prof, mas você falou lá que a gente não pode corrigir, que não é previdência erro, como é que a gente é firme? Gente, precisa ser firme. Não é ser bravo, não é brigar, não é xingar, deixar de castigo, não. Ser firme. A Laura ia fugir? Não, Laura, aqui com a prof, né? Vai pular, vai pegar um material que não é pegar. Agora não é hora de pegar. Porque às vezes a gente fica com dó e a gente confunde um pouco e acaba deixando com que eles fiquem muito à vontade na aula. Oi, Larissa. Oi, Larinha. Deixa eu complementar uma coisa que acho que é importante para eles. Você lembra da situação que você está comentando? Teve uma aluna nossa que ela tem um autismo, que a gente até mesmo descobriu. Não vou falar o nome dela, mas lembra que ela entrou aqui na sala, começou a mexer em tudo, e eu dei um grito com ela. Eu dei um grito com ela. Falei assim, ó, o que você tá mexendo aí? Não pode ficar mexendo aí. E ela parou. Então, entendeu? Não é porque ela tem uma suposta, né, a Leandro e acadêmicos ali, uma suposta deficiência, que no caso dela é um grau de autismo, tudo, mas a gente não pode ficar passando só a mão na cabeça, isso que a Larissa está falando. A inclusão também perpassa pela situação de ser tratado igual, isso é inclusão. Então, um aluno que tem que ser chamado a atenção, ele tem que ser chamado a atenção com deficiência ou não.
Exatamente. Obrigada pela lembrança, verdade. Eles e a gente, pelo fato de eles terem uma necessidade, né, especial, ou a gente precisar dar um abraço, um carinho a mais, a gente confunde, que é isso que eu falei para vocês. A gente não pode deixar o emocional entrar muito na nossa área de trabalho. A gente tem que amar, a gente tem que, mas tem que lembrar que a gente também tem que corrigir. E eu brinco, eu falo assim para as minhas colegas, eu falo assim, ai, eu amo muito a Laura, mas eu tenho que deixar a mãe dela que ame ela, aqui ela é minha aluna. Entende? Então eu amo a Laura no aniversário dela, que foi ontem, eu amo a Laura quando eu encontro na rua, aqui dentro a Laura é minha aluna, amo muito, mas ela é minha aluna. Então ela vai fazer igual os outros, não pode nem para um e nem para o outro. E se for preciso, professora, criança com deficiência, com síndrome, já foi para a coordenação? Já. A criança bateu na professora? Não pode bater. Bateu de novo? Vamos lá. Professora está aqui, fez isso, isso, isso. Não quero que faça minha aula se bater na professora. A coordenadora corrigiu, a criança pediu desculpa, porque eles são muito malandrinhas, eles sabem o que eles estão fazendo, e voltou para a aula. Então, assim, isso é incluir também. É tratar ele, né, com equidade, com igualdade lá, igual a gente viu. Agora eu acho que eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo da Laura. Olá. Olha só. A Laura, vou pedir desculpa para vocês, porque a mãe falou assim, prof, na pandemia o uniforme tá difícil. A Laura quer pôr a roupa que ela quer, ela me manda alguns vídeos da Laura de vestido, fazendo atividade. Mas eu quero que, vou colocar novamente, eu quero que vocês ouçam lá atrás eu falando com a Laura e a Laura reproduzindo e me respondendo, às vezes até melhor do que no presencial. A Laura está me surpreendendo. E eu quero que vocês vejam que eu falo assim, muito bem. Eu nem sei se ela está fazendo, mas eu tenho que parabenizar ela. E ela gosta. A Laura é uma criança que funciona com o parabéns, entendeu? Com aplauso. Então, vou tentar colocar novamente aqui para vocês. Deixa eu ver. Aí. Olha só, eu falei, muito bem, ela muito, né? Ela já sabia que ela estava fazendo o que era para fazer. E empolgação, gente. Não existe essa coisa de professor não ter empolgação, né? Ó. Gente, eu amo. Eu assisto 1 milhão de vezes. Eu choro nas primeiras vezes, depois eu dou risada, depois eu escuto a minha voz e falo, meu Deus, essa criança fazendo com essa voz da professora. Mas eu me divirto porque, assim, isso para mim é uma conquista. Entendeu? Isso é uma inclusão. Apesar de estarmos em tempos remotos, ela lembra de mim, ela sabe quem sou eu, a professora Larissa, fazendo educação física. A mãe diz que quando quando eu coloco o vídeo, ela já fica prestando atenção, porque ela sabe que eu cobrava a atenção dela. Então, assim, essa é um dos vídeos que eu pedi para o professor Larinha, posso fazer individual, porque eu quero chamar ela pelo nome. Laura, agora vamos mudar, mão na cintura, Laura. Né? E um vídeo tão simples, esse aqui foi uma aula tão simples, que quando a mãe me mandou, eu falei assim, eu mandei esse vídeo para você, mas com tanta dor no meu coração, porque eu achei uma aula assim, tão simples. Ela falou, a Laura amou. A Laura fez umas 10 vezes, ela quer ficar fazendo, e eu agora não posso ficar com ela. Blá, blá, blá. Então, assim, você não precisa... Larissa, posso... Pode? Deixa eu só explicar para eles também, né, Leandro, o porquê da Larissa perguntar se ela poderia fazer esse vídeo especificamente para a Laura. Porque a gente entra também, é a mesma palavra, né, que ela é inclusão. A Larissa, ela não pode, ela acabou de falar para vocês, ter esse envolvimento, né,
esse envolvimento com uma aluna especificamente falando. Então, a partir do momento que a Larissa teve essa ideia muito legal, muito produtiva, de fazer vídeos especificamente atendendo aquele aluno, ela tem que fazer para todos. Eu falei, Larissa, você tem que dar conta de todos os alunos que você dá aula, então. Então, tem que fazer para a Laura, para o Larinha, para o Leandro, para o professor Benhur, para a professora Larissa. Todos e ela os conseguiu. especiais, né? Porque a gente não pode beneficiar apenas um aluno, são todos alunos da escola que pagam a mesma mensalidade, têm os mesmos direitos, e daí ela conseguiu. Então, só para vocês saberem que vai dizer, por que o professor não iria deixar? Ela quer ajudar uma aluna, mas ela tem que ajudar todos daí. E ela conseguiu fazer isso. Obrigada. Então, eu estou mostrando, quero relembrar vocês que eu estou mostrando da Laura, porque a mãe da Laura autorizou, tá? Eu falar o nome dela, mostrar o vídeo. E agora, na próxima, vocês já vão conhecer a mãe da Laura. Por que eu coloquei mais um vídeo da Laura com a mãe? Porque eu quero que vocês vejam a importância do pai participar, que é aquilo que eu falei. A Laura não desenvolve por causa da Prof. Larissa. A Laura desenvolve por causa da Prof. Larissa, porque o professor Larinha autorizou o vídeo, porque a mãe da Laura está lá junto com ela. Então, o envolvimento da inclusão não é a responsabilidade só minha ou da escola, enfim, é de todos que participam, tá? Olha só, aqui é a mãe da... Olha. Não parece, mas a Laura é tímida. A Laura tem vergonha, às vezes ela não quer olhar. Essa é a Paula, mãe da Laura, uma pessoa maravilhosa, uma mãe super empenhada, né? Que quando eu mando os vídeos, ela faz assim, ela fala, às vezes eu não consigo fazer no dia, às vezes eu não consigo filmar, porque a Laura, quando percebe que tá filmando, ela olha para o lado, às vezes ela não quer fazer. Até eu falei para ela, você não precisa me dar a resposta, use isso, né, como uma ferramenta para você. Se você conseguir que ela faça, você não precisa nem me responder. Mas ela sempre está me mandando. Aliás, todas as mães assim, sempre estão me agradecendo e me dando um feedback do que está acontecendo. Aqui eu vou deixar uma frase para vocês, né? Quando crianças aprendemos a lidar com o olhar de estranhamento das demais crianças. Perguntamos o porquê do nosso corpo ser diferente do delas. Enquanto atletas, adultos, entendemos que nossas diferenças não nos determinam. Nossos esforços, sim. Né? Então, a criança com deficiência, o adolescente, o adulto, quando eles criam uma consciência, quando eles conseguem perceber suas limitações, eles sabem que eles precisam se esforçar, né? Eles buscam melhorar cada vez mais. Era isso que eu tinha para acrescentar aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês fiquem curiosos, que vocês também tenham essa vontade que eu tive de trabalhar com a criança de inclusão. Não é fácil, gente, não é fácil, a gente se emociona, a gente chora às vezes porque não consegue, porque a criança com deficiência tem dias assim que está ótima, tem dias que você chega e não faz nada. Esse menininho que eu trabalhei na casa, que era autista, a mãe me pagava, eu chegava lá e o piano não queria fazer, eu saía de lá derrotada, mas é tudo um processo, e com o tempo a gente foi conseguindo. Então tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá. O que não dá é para a gente desistir, porque eles não desistem, né? A gente tem que respeitar essa condição deles. Obrigada a todos. Leandro. Opa, diga. Eu acho que é um assunto bem... você vê que a Larissa gosta de falar sobre esse assunto, se deixar ela fica falando aqui até 3 horas da tarde, né? Mas acho que dentro do que você pediu para nós, tomara que a gente tenha conseguido atender. E até uma outra situação que eu quero ressaltar, quando a Larissa divide, né, Leandro, não sei se você concorda, a educação física do esporte, eu acho que com relação às atividades, eu acho que elas podem ser utilizadas tanto na educação física quanto no esporte, né, Leandro?
Eu acho que o desenvolvimento que essa criança especial precisa ter, ela gera em torno ali da coordenação motora, das valências físicas, das habilidades motoras que acontece tanto no esporte quanto na educação física. Então, acho que é só para deixar claro para os acadêmicos. Eu acho que você agora, se você quiser deixar eles fazer perguntas, não sei como que é teu horário aí com eles, mas seria isso, Leandro, num primeiro momento, para ajudar você nesse teu projeto, né? Não, eu só tenho a agradecer, né, a professora Larissa aí, fez uma palestra excelente, até anotei aqui algumas questões que eu gostaria de falar também, de abordar, e eu peço, antes de abordar essas questões, peço para os alunos aí, se tiver alguma pergunta para fazer para a professora Larissa, para o professor Larinha, sobre essa temática de hoje, né, podem deixar no chat, tá? Ou ergo a mão aí no chat aí, e aí abram o áudio para fazer a pergunta. Antes também, sobre certificados, para obter o certificado, coloca no chat nome CPF e RA, tá? Para que fique registrado quem participou da palestra. Até a Prof. Larissa, a Prof. Larinha também, vou dar um certificado para vocês, tá? Com palestrantes. E aí, também, você pode colocar, né, no chat ali o nome do CPF. E aí, os de certificado devem encaminhar para a Secretaria da CDR, tá? Que eu vou colocar no chat depois o e-mail, tá? Se a Natália estiver aí, a Natália coloca para mim no chat o e-mail, por favor. A Natália é estagiária do CDR, ela está me ajudando nisso aí. Larissa, assim, uma das coisas que eu anotei aqui, né, como eu trabalhei também um pouco durante o meu doutorado com a atividade física eu desenvolvi um projeto na PAI, e essa questão de afetividade que você falou era algo assim que algumas crianças me vinham, né, a partir do momento que eu já comecei a me envolver mais com o pai, toda semana lá, durante 2 anos praticamente, tinha eu lembro até hoje da Letícia, ela tinha síndrome de Down, por volta dos 8, 9 anos de idade, e independente se estava comigo na minha aula ou estava em outra turma, se ela me via, ela saía correndo da fila e grudava, e ficava grudada em mim, devido à atenção e todo o carinho que eu despendia para ela durante as aulas, né? E era difícil fazer com que ela fizesse as aulas, fizesse as atividades, por causa desse carinho que ela tinha por mim, né? Ela queria ficar agarrada. Eu aula lá, tentando demonstrar as atividades, os circuitos, e ela tinha agarrada na minha perna, me abraçava, me olhava, e era, assim, emocionante, né? Só que eu tinha que também saber que eu não podia dar todo esse carinho para ela, eu tinha que ser firme com ela, como você falou, né? Falar para ela fazer atividade junto com os outros, abraçar os outros também, né? Para que ninguém se sentisse, de repente, excluído. Mas isso é uma coisa que a criança com deficiência, sobretudo a crianças com síndrome de Down, né? Que é o caso da Laurinha, que você comentou, eles têm essa afetividade muito forte, né? Esse vínculo emocional muito forte. Tipo, se a gente ama de um jeito, eles amam 3 vezes mais, né? Eles acham uma flor bonita, eles acham essa flor 10 vezes mais bonita. Tudo para eles é multiplicado, né, em termos emocionais. Isso é muito legal e de ser explorado, né, com essas crianças, né? E uma coisa assim que eu vejo, que eu vi na tua fala, uma palestra muito boa mesmo, assim. A gente às vezes monta a palestra, achando que está simples demais, né? Mas a palestra foi muito boa, contextualiza muito do que os alunos já viram na disciplina, né, de adaptada, que eu trabalho com o curso de bacharelado. Mas o mais importante de tudo que eu vejo é a paixão que você tem pelo teu trabalho, sabe? É algo assim que emociona, de verdade, não é? Não estou falando por falar, porque eu vejo hoje os nossos alunos, né,
não que seja errado, né, mas às vezes envolvidos com outros assuntos, sabe? Que são importantes. Eu vou falar aqui que são questões políticas e tal, que às vezes acabam absorvendo tanto o nosso tempo, né, que às vezes tiram a nossa vontade de dedicar de forma apaixonada por aquilo que a gente gosta, né? Vocês que assistem a palestra agora aqui, né, e quem vai assistir na sequência, que vai estar gravada, sigam esse exemplo da professora Larissa, de que, por mais que você seja competente, que você estude, que você se capacite, de nada adianta se você não tiver paixão por aquilo que você faz, né? Você pode ter um ótimo conhecimento teórico, ótimas vivências práticas, ter sido excelente atleta, mas se você não tiver paixão para pegar tudo isso que você tem de experiência, de conhecimento e aplicar, não adianta, né? Às vezes transcende, né, a questão do conhecimento teórico, prático, às vezes a questão emocional, o fato de você querer estar ali, querer que a criança aprenda, se desenvolva a todo custo, né, dedicando até um tempo maior do que aquele que você está recebendo para trabalhar. Acho que é isso aí que caracteriza a nossa profissão, seja o professor de educação física, o licenciado, seja o profissional de educação física, né, o bacharel. Porque, como a Larinha falou, aqueles princípios que você colocou ali, Larissa, eu vejo eles, assim, totalmente incluídos também na iniciação esportiva, né? Sim. O professor Mauro fez uma palestra semana passada em que ele cita ali um programa de iniciação esportiva do esporte do Canadá. E até os 7, 8 anos de idade é desenvolvimento das habilidades fundamentais. E aí ele chama de fundamentals, de fã de diversão. A criança tem que se divertir, tem que se sentir incluída, sabe? O professor tem que proporcionar todo esse ambiente. Então, os princípios que você colocou ali de educação física servem muito bem para quem vai trabalhar com iniciação esportiva, seja típicas, com crianças com deficiência. Eu acho que, no geral, é isso que eu queria falar, fazer esse fechamento, dizer que a palestra foi muito boa mesmo, né? Vai servir muito bem para que os alunos tenham uma noção de como que funciona na prática, através dos exemplos que você trouxe, a inclusão da criança com deficiência no esporte e na educação física. Tá? Peço desculpa, professor, por não ter mais vídeos, né, por não poder ser presencial, para a gente ter uma troca de experiência um pouquinho mais valiosa, mas espero que tenha ajudado todos os acadêmicos e fico à disposição, professor e acadêmicos, sempre que vocês precisarem, ideias, professor, eu estou trabalhando com uma criança assim, assim, o que você pode me ajudar? Eu estou aqui à disposição para colaborar. Legal. Pessoal, quem está nos assistindo aí, alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Só elogios. Ah, que bom. Que bom. Prof, assim, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, por ter aceitado participar dessa palestra, né, que faz parte do nosso projeto do CT EPG Futsal. Foi muito valiosa mesmo, acho que atinge o nosso objetivo, né, de democratizar o acesso a essas informações que envolvem o esporte e a inclusão da esporte, educação física e a inclusão da pessoa com deficiência. O professor Larinha também, um grande parceiro, professor do nosso departamento também, alguém que logo eu procurei, né, para verificar, né, se ele podia participar e também convidar algum professor do CEPOM a falar um pouco sobre isso. Ele aceitou de primeira, então, obrigado aí, professor Larinha. E eu fiz o convite justamente, não porque o Larinha é meu amigo, nada disso, mas porque como eu sou pai, né, de duas crianças do Colégio CEPOM, e conheço a prof. Paulinha e a Laurinha, e sei de outras crianças com deficiência que também estão na escola CEPAM, e o excelente que vocês dão para essas crianças, de forma, né, igualitária, de forma com equidade, foi o motivo do convite. Tá? Então, brigadão aí do coração, e assim que para a parte presencial, espero
de repente, fazer uma palestra especial com atividades práticas, né? Joia. É isso aí. Quer Obrigada. fechar? Quer falar mais uma coisa? Fique à vontade. Eu só quero agradecer. Muito obrigada pela oportunidade. Estou à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigado. Larinha, está por aí? Quer fazer um fechamento? Não, Leandro, é só agradecer mesmo essa oportunidade de expor mais esse trabalho do Colégio CEPAM. Como acho que é importante deixar isso que a Larissa colocou, eu tenho mais proximidade a vocês acadêmicos, sempre se quiserem bater um papo, vir até o colégio e ver, não neste momento, né, mas quando voltar às aulas presenciais, como que funciona esse trabalho da Larissa, a Larissa está disponível e o colégio também está de portas abertas, nós podemos fazer um agendamento, vocês podem fazer essa observação de forma presencial, né. E eu deixo assim também uma outra, para finalizar, Leandro, uma outra situação que eu acho importante para a nossa área, para a gente ganhar alguns novos espaços, a gente vem ganhando muitos espaços, mas novos espaços, é assim, ó, a Larissa nós aqui estamos da Educação Física do Esporte em constante conversas com os médicos dessas crianças, com os pais, com os psicólogos, todo é um trabalho interdisciplinar. E isso a gente acaba fazendo, como o Leandro falou, a Larissa faz isso, não existe uma hora aula para a Larissa entrar em contato com o médico, entender um pouco mais do laudo, não existe uma hora aula para a Larissa conversar com o pai, conversar com a mãe. É uma coisa da pessoa gostar, da pessoa ter afetividade pelo aquele aluno, ela ir buscar algo a mais. E quando você entra em contato com o médico dizendo que o trabalho tá sendo feito dentro dessa escola, a gente ganha uma valorização, sabe, Leandro? Ele começa a ver com outros olhos o profissional de educação física. Essa é a pequena colaboração que a gente está dando também para enriquecer a nossa área, para valorizar a nossa área. Porque, às vezes, infelizmente, talvez um médico, algum outro profissional que também cuida das crianças especiais, acham que a gente não tem esse entendimento. E quando a Larissa mostra argumentos, eu converso com os médicos, mostro argumentos, conhecimentos técnicos e científicos, a gente acaba também sendo visto com outros olhos, Leandro. Então, acho que esse é o recado que fica, né? Muito legal mesmo, Larinha, é isso mesmo. A maneira como a gente conversa, né, como a gente faz esse elo, né, multidisciplinar, interdisciplinar com outras profissões, faz com que a nossa profissão seja cada vez mais reconhecida, né? Porque a gente está sempre nessa luta, né? Em busca do reconhecimento. Mas, assim, agradeço novamente, professor Larinha, professora Larissa, pelo tempo de vocês. Agradeço aos que nos assistiram, os alunos do bacharelado, da licenciatura, que nos assistiram, tá? E fica aí o meu abraço virtual a todos vocês. Valeu? Muito obrigado, vou ficando por aqui. Forte abraço a todos.